incubus e sucubus, maridos do espírito e esposas do espírito. Incubus é um demônio na forma masculina em que se deita com pessoas que estão dormindo, especialmente mulheres, para ter relações sexuais com eles. Sucubo é um demônio na forma feminina, aparecendo em sonhos, buscando seduzir os homens através das relações sexuais. Irmão, sou Aston, que esteve nas 351 câmaras do inferno. O Senhor veio e me levou para o inferno. Quando chegamos à primeira câmara do inferno, vi muitas portas guardadas por demônios. Nesta primeira câmara, vi que estava escrito: a prisão daqueles que trouxeram a condenação dos pecados sexuais. Havia um quadro com uma lista de condenações de vários pecados sexuais. Quando li esta lista, vi os tipos de pecados sexuais que levam à condenação. O primeiro pecado sexual foi o pecado de pessoas que têm relações sexuais em seus sonhos. Quando chegamos a esta câmara de pecados sexuais, eu não podia ver pessoas. Tudo o que eu podia ver eram grandes chamas de fogo, e ouvi pessoas que choravam dentro do fogo. Nós podíamos ouvir as pessoas, mas não podíamos vê-las. Então o Senhor me mostrou um homem que tinha um anel de casamento no dedo. Ele era esquelético. Quando ele nos viu chegando, o homem começou a nos contar sua história. Ele disse: quando me casei com minha esposa, fui fiel a ela até a morte. No entanto, quando entrei no meu casamento, comecei a ter o sonho constante de relações sexuais com uma mulher. Não consegui identificar a mulher que estava chegando no meu sonho de ter relações sexuais comigo. Eu nunca fui capaz de vê-la. No entanto, toda noite essa mulher vinha fazer sexo comigo. E esses sonhos sexuais continuaram. E quando a morte chegou, fui condenado na vida após a morte por causa dessas atividades sexuais no sonho. Amada, vi que esse irmão que estava dentro da cova de fogo estava cercado por 7 demônios. Na verdade, a mulher que mantinha relações sexuais constantes com esse homem no sonho era um desses 7 demônios femininos do inferno. O diabo era uma sereia que vinha em seu sonho abusar e acasalar com ele. Enquanto esse homem conversava conosco, vi que esse irmão estava em uma cova e 7 demônios femininos estavam dançando ao seu redor. Este evangelista tinha sua aliança no dedo que não estava queimando. O Senhor disse: este homem era evangelista. No entanto, ele costumava sonhar com relações sexuais por um longo período de tempo. Isso o trouxe aqui. Quando ele morreu, os demônios do adultério o trouxeram para cá neste poço. Quando ouvi isso, comecei a repetir: não, 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 isso não é possível. Isso não deveria acontecer. O Senhor disse: 85% das pessoas no inferno são condenadas por pecados que desconhecem. O Senhor disse a esse homem: eu não fiz o casamento e o ato sexual acontecerem no sonho. O homem disse: como eu poderia perder minha alma por causa dos sonhos? E o Senhor disse: meu filho, é tarde demais. O Senhor disse: um dia, este evangelista estava andando na rua e viu uma mulher bonita. Quando a viu, despertou com desejo em seu coração, embora já estivesse casado. Ele realmente queria ter um caso com essa mulher, porque a cobiçava. Apesar da luxúria em seu coração, ele disse a si mesmo: eu sou evangelista, já tenho uma esposa e não posso fazer isso. Este homem não sabia que a mulher que despertou seu coração era uma bruxa, e que ela tinha o espírito de sereia da água, que a tornava sedutora na rua.
E esse espírito da água que habitava na bruxa foi capaz de ler a mente do evangelista quando ele cobiçava a mulher bruxa. Rapidamente o espírito marinho captou o pensamento de luxúria que o evangelista estava entretendo em seu coração, e ela o levou ao reino marinho. Quando ela encontrou a rainha do mar e a hierarquia do reino subaquático, ela disse: Alteza, eu moro no corpo de nossa serva linda, a bruxa. Eu a fiz bonita, atraente e sedutora. Eu fiz o peito dela se inclinar e a fiz vestir-se indecente e reveladora. Dei a ela minha beleza para seduzir a terra. E enquanto ela estava andando pela rua, um evangelista foi seduzido pela minha beleza, e pela atração sedutora que eu dei a linda. Como o evangelista cobiçou minha beleza, eu gostaria de casar com ele. O evangelista estava apaixonado e estava cheio de luxúria. Ele abriu a porta através de seu pensamento de luxúria, e não conseguiu confessar. Quando a mulher do mar ouviu o relatório dessa sereia, ela concordou com sua proposta de casamento. Assim, o espírito da bruxa foi convocado debaixo d'água. A mulher do mar disse à sereia da sedução: Certo. Já que você quer se casar com o evangelista, precisamos conhecer a família dele. E precisamos dar um dote para oficializar o casamento. Depois, foram à superfície e encontraram um membro da família do evangelista que estava em bruxaria. Eles se reuniram em uma reunião para conversar sobre o casamento e dar um dote. Eles disseram à família: Viemos para casar com seu filho, o evangelista. Ele se apaixonou por nossa filha. A família do evangelista disse à amante do mar: Você pode levá-lo em casamento, pois ele ama a sua filha, mas você terá que nos dar o dote que pode nos satisfazer. E é isso que queremos para o dote. Todos sabemos que o evangelista é um servo de Deus. Portanto, queremos que você reduza os anos de sua vida para que ele morra muito jovem aos 33 anos. Esse é o dote que exigimos de você. A rainha do mar e a sereia da sedução concordaram em matar o evangelista aos 33 anos. Nesse dia, o casamento entre o evangelista e a sereia da sedução foi selado no mundo espiritual da bruxaria. Logo após o casamento, o evangelista começou a ter sonhos sexuais contínuos. Ele estava preocupado e foi conversar com o pastor. Este orou por sua libertação e proteção contra a agressão sexual no sonho. Embora ele tenha conversado com o pastor, os sonhos sexuais continuaram. Na verdade, sempre que o pastor orava, o evangelista passava uma semana sem sexo no sonho. Mas com o tempo, os sonhos sexuais voltaram novamente. Sempre que esses sonhos voltavam, ele procurava o pastor para contar a ele e, quando o pastor orava, esse sonho parava por uma semana. Então eles voltariam novamente. Um dia, enquanto o evangelista estava dormindo, a sereia entrou em seu sonho e eles fizeram sexo. Como resultado, o evangelista ejaculou. Quando isso aconteceu, a sereia coletou seu esperma e o levou para o reino marinho. E ela foi procurar suas amigas, as mulheres do mar debaixo d'água, e mostrou a elas o esperma do evangelista. Ela disse: Meu marido tem bons espermatozoides. Eu gostaria de ter filhos com ele. Imediatamente a sereia introduziu esses espermatozoides em seu ventre. Como resultado, ela ficou grávida. Mais tarde, ela deu à luz uma criança linda no mundo marinho. Quando suas amigas, as mulheres do mar, viram que a criança era linda, disseram à sereia amiga: Da próxima vez que você visitar seu marido, a fim de acasalar-se com ele, iremos com você. Quando esse dia chegou, ela foi dormir com o evangelista no sonho.
Ela veio com muitas de suas amigas do mundo do mar, e todas elas que se acasalaram com o evangelista. Quando o evangelista notou sonhos sexuais repetitivos, ele foi ver o pastor. Sempre que o pastor orava, ele era protegido contra esse ataque sexual em um período de uma semana. Mas como o arrependimento não foi feito corretamente, e como ele falhou em fazer a confissão corretamente, a mulher do mar continuou voltando. Quando ele completou 33 anos, ele morreu e no dia em que morreu, essas mulheres do mar começaram a lutar por sua alma. Cada uma estava dizendo: ele pertence a mim. Dado que seu espírito estava manchado e contaminado por causa do sexo nos sonhos, ele acabou no inferno. Imediatamente comecei a pensar em todos os sonhos sexuais que tive. O Senhor disse: existem princípios para ser libertado do casamento espiritual. Primeiro, você precisa confessar a Deus e depois a seu servo. Porque você é cativo e casado no espírito. Após essa confissão, você precisa passar pela oração de libertação. Após essa oração, você precisa de uma carta de divórcio para devolver o dote que foi dado em seu casamento. Isso é feito quando você pega uma oferta de sementes e a traz ao meu servo. Quando meu servo orar, meu reino emitirá uma carta de divórcio e, graças à sua oferta de sementes, o dote será devolvido ao reino marinho e o divórcio será selado. Este é o princípio que o Senhor me mostrou. O Senhor disse: existem 4 tipos de casamento espiritual. Primeiro, os anjos que dormiram com as mulheres Nera de Noé. Esses anjos vêm a sonhos para dormir com os humanos. Em segundo lugar, existem bruxas que dormem com pessoas que sonham quando estas anseiam e cobiçam-nas durante o dia. Em terceiro lugar, também existem pensamentos sexuais de luxúria que se tornam um sonho. Em quarto lugar, também existem os espíritos errantes dos mortos que vêm dormir com as pessoas em sonhos. Para oficializar esses casamentos espirituais, esses espíritos encontrariam um membro da sua família que é uma bruxa, e eles dariam a ele o dote para o casamento. O Senhor me disse: existem 54 tipos de sonhos. Muitas pessoas assistem novelas eróticas e filmes. Esses atos sexuais nos filmes mancham e contaminam quem os assiste. Cenas sexuais em filmes e novelas abrem portas para que os demônios entrem na vida das pessoas. O Senhor disse: as pessoas que estão apegadas a eles estão ligadas ao casamento espiritual com os demônios do inferno. São demônios que se casam com pessoas e fazem sexo com elas em sonhos. As pessoas entram em casamentos espirituais quando assistem a cenas sexuais em filmes. Eles acabariam fazendo sexo nos sonhos. Esses demônios do cinema reivindicarão suas almas se eles não se arrependerem. O Senhor disse: sempre que as pessoas assistem imagens de nudez na televisão, uma porta será aberta e um demônio sairá da televisão para capturar suas almas. Os sonhos dos homens são uma realidade espiritual de suas vidas. A vida dos homens está ligada aos seus sonhos. Seus sonhos refletem sua vida espiritual. O que você sonha é o que provavelmente acontecerá. Os sonhos são um mundo próprio. É um conjunto de imagens projetadas no sono. Existem símbolos e sinais nos sonhos que são mensagens que os filhos de Deus devem decodificar. Uma das línguas que Deus está usando no fim dos tempos para conversar com seus filhos são os sonhos. Existem mensagens codificadas nos sonhos e os filhos de Deus precisam de unção para discernir esses sonhos, que contêm mensagens. O Espírito de Deus pode dar interpretação aos filhos de Deus.
Os filhos de Deus devem aprender sinais de interpretação de sinais. Por causa da tecnologia e do modernismo, os filhos de Deus estão deixando de ler os sinais nos sonhos e na vida cotidiana. Mesmo em meteorologia, os cientistas confiam em sinais no céu para prever o tempo. Na ciência médica, o médico procura sinais no sangue para determinar e diagnosticar doenças. Quando o Senhor quis me levar para outro poço, chamei e lhe disse: Senhor, e se eu estivesse no lugar do evangelista? Ele olhou para mim e disse: É tarde demais para ele. Irmão, não somos melhores do que essas almas que estão no inferno. Eles ouviram a palavra como nós, foram avisados como nós. Estou aqui para avisá-lo porque o Senhor me disse que minha missão é avisar a humanidade. O Senhor me disse: Meu filho, sua voz se tornou como a música que as pessoas tocam quando você prega. Mateus 11:17, dizendo: Tocamos flauta para você, e você não dançou. Nós lamentamos por você, mas você não chorou. Jesus me disse: o fato de você ter visto o inferno não é uma garantia de que você está salvo, pois muitos testemunharam e ainda caíram no inferno. Lucas 13:3. Eu digo, não, mas, se você não se arrepender, todos vocês também perecerão. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a esposa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos, porque então eu deveria pensar em uma empregada. Jó 31:9-12. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então amou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Salmos 81:12. Então eu os entreguei à concupiscência de seus corações, e eles andaram em seus próprios conselhos. Provérbios 6:24-25. Para te guardar da mulher má, da bajulação da língua de uma mulher estranha. Não desejes a beleza dela em seu coração, nem deixe que ela te leve com as pálpebras. Mateus 5:28. Mas eu vos digo que quem quer que uma mulher desejar, cometeu adultério com ela já em seu coração. Marcos 4:19. E os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as concupiscências de outras coisas que entram, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 10:6-7. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Efésios 4:22. Que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que são ricos caem em tentação e em armadilha, e em muitas concupiscências tolas e ofensivas, que afogam os homens em destruição e perdição. 2 Timóteo 2:22. Foge também das concupiscências juvenis, mas segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que invocam o Senhor de coração puro. 2 Timóteo 4, 3-4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, segundo suas próprias concupiscências, amontoarão para si professores, tendo comichões nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, e serão transformados em fábulas. Tito 2:12. Ensinando-nos que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, devemos viver sobriamente, retamente e piedosamente neste mundo atual. Tiago 1:14-15. Mas todo homem é tentado, quando é atraído pela sua própria luxúria e seduzido. Então, quando a luxúria é concebida, produz pecado, e o pecado, quando termina, produz a morte. Tiago 4, 1-3. De onde vêm guerras e lutas entre vocês? Não vêm, portanto, mesmo das vossas concupiscências daquela guerra em seus membros. Você deseja, e não tem, você mata, e deseja ter, e não pode obter, você luta e guerreia, mas você não tem, porque não pede. Você pede, e não recebe, porque pede mal, para que possa consumi-lo com seus desejos. 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos como estrangeiros e peregrinos, abstendo-me de concupiscências carnais, que lutam contra a alma. 1 Pedro 4, 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. 2 Pedro 2:18. Pois quando falam grandes palavras incansáveis de vaidade, seduzem através das concupiscências da carne, com muita devassidão, aqueles que estavam limpos escaparam daqueles que vivem em erro. 2 Pedro 3, 3. Sabendo disso primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 1 João 2, 16-17. Pois tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Judas 1:16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 1:18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências.